A gente muda a pauta, agora volta aqui para Jaguaruna para a gente falar agora, fazer uma entrevista agora com o secretário de saúde aqui do município, o Maicon Laureano, que já está aqui no estúdio comigo, vai participar dessa entrevista conosco, você aí de Capivari, eu daqui de Jaguaruna, e a gente vai conversando então sobre as questões relacionadas à área da saúde aqui do município. Muito boa tarde, Maicon, obrigado por estar aqui com a gente. Boa tarde a todos que nos ouvem aí através... Agora sim. Boa tarde a todos que nos ouvem aí através da H2O 106.9. É um prazer estar aqui de novo. Estamos aqui um pouco... Eu estou um pouco improvisado, mas estamos indo. Não tem problema. No improviso é que fica bom. Vamos lá, né? Maicon, você que veio de uma experiência de um seminário nacional ali, do encontro do Congresso do Consenso, levando também um pouco buscando um pouco de experiência e levando um pouco das experiências de Jaguaruna também. Isso mesmo. Na verdade, a nossa missão lá foi também participar do Congresso, mas também para participar da reunião do CONARES. Recentemente a gente foi indicado a uma cadeira no CONARES, né, que é o Conselho Nacional dos Representantes da Saúde. Ele é um colegiado deliberativo do próprio CONASEMES. Então, a gente ficou bastante feliz com isso. São 3 indicações por estado e é a primeira vez que o município de Jaguaruna é representado num colegiado nacional da saúde, né? Então, 2 dias a gente ficou só em função da reunião do CONARES. A primeira reunião é a prévia, depois nós temos a reunião propriamente dita, prestação de contas, eleição da nova diretoria do CONASEMES, né, que é o Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde. E aí, sim, depois a gente conseguiu participar ali do Congresso, trouxemos bastante novidade de lá, bastante ideia, que inclusive já começamos a colocar em prática já, né, com relação a dengue. A gente trouxe uma ideia muito bacana de lá, que a gente vai querer implantar aqui também. E esses congressos são importantes para a gente entender o que está acontecendo, sair um pouco aqui do micro e entender o macro, né? É importante, é produtivo. Essa reunião que você falou do CONARES, que é uma cadeira que vocês passam a ocupar agora, às vezes a gente no dia a dia acaba não percebendo isso, porque são várias discussões técnicas, porque até chegar a uma decisão de saúde, uma ampliação de uma vacina, uma coisa passa por essas séries de discussões em várias instâncias, no estado, no nacional, e aí vocês vão ocupando essas cadeiras para levar essas discussões e trazer depois essas discussões de volta aqui para o público, né? Exatamente. O papel do CONARES, ele nem sempre ele é acionado, mas quando existe uma portaria, por exemplo, com a portaria nova aqui, que é a 3493, que é a nossa nova portaria, o antigo Previne, né, que é a portaria de produção ali. Quando são assuntos assim mais complexos, esse colegiado ele é chamado para discutir esses assuntos. Então, por exemplo, assuntos do programa Mais Médico, por exemplo, são discutidos nesses colegiados, né? Essa parte mais técnica. A ideia do Ministério da Saúde é trazer, porque o SUS, ele acontece na ponta, é no município que acontece, é ali na unidade de saúde que acontece realmente o SUS, né? Então, a ideia desses conselhos é trazer o município para participar das reuniões, das discussões que são de âmbito nacional. Essa é a ideia, né? Então tá lá secretários municipais, aqueles que estão lá na ponta acompanhando a realidade, dando a sua opinião, dando a sua contribuição nessas portarias, nessas leis, né, que vêm só para somar e para ajudar cada vez mais. Quando tem uma ampliação de vacina, a gente tem divulgado a questão da dose zero do sarampo. Isso passa por discussão assim, ou já é uma coisa mais técnica dos gestores de saúde, assim, já especialistas da área? Essa parte especificamente ali das vacinas acaba não passando pelo nosso colegiado ali, né? Que é mais administrativo, no caso. Isso, e é porque já é uma coisa que já está muito padronizada, né? Já está bem protocolado, já é uma coisa antiga, já está bem protocolado. Agora, quando são normativas novas, coisa nova, aí sim, aí acaba passando pela gente ali. Por exemplo, a questão do programa Mais Médico, a questão aí das portarias de produção aqui dos postos de saúde, né, da atenção primária, essas coisas, quando são mais novas, essas discussões são trazidas para esses colegiados nacionais. Certo. E você disse das ideias
para dengue, qual é as ideias que vocês pretendem trazer para cá? Então, eu vi uma empresa lá e a gente já estava com essa ideia que eles utilizam drones na varredura, né? Então, a dengue ela tem aumentado drasticamente aqui na região. Uma coisa que tem nos chamado a atenção e gerado até um pouco de preocupação é que mesmo esfriando, ainda está acontecendo, ainda está aparecendo focos do mosquito da dengue, mesmo no inverno, que era uma coisa que alguns anos atrás isso não acontecia. Isso demonstra que o mosquito, a Aedes aegypti, ele está criando uma resistência ao frio. E locais onde era muito frio, que ele não se dava, não proliferava, começou a proliferar. Nós tivemos um foco positivo, mais uma vez, essa semana, mais um foco positivo no município em pleno inverno. Era uma coisa que a gente não via há uns anos atrás, né? Então, a gente precisa ter uma resposta à altura. O mosquito está se adaptando, está se fortalecendo em alguns pontos, a gente precisa ter uma resposta à altura. Então, o que a gente vai começar a fazer agora? A gente vai usar drones para fazer varredura, né, em terrenos onde não tem acesso do agente de endemia, ou alguma casa que não permite que o agente de endemia entre, ou locais de difícil acesso, como calha, laje de casa. Então, a gente vai começar a usar drone para isso. Para que isso aconteça, existe toda uma burocracia que a gente precisa correr atrás, né? Tem que ter os drones, o treinamento para os pilotos do drone, que vai ser os nossos agentes, projeto de lei, né, que me permita utilizar esses drones durante essa situação, homologação na ANAC, né, o drone tem que estar legalizado, homologado, os nossos pilotos de drone têm que ter ali o certificado. Então a gente já está correndo atrás disso para tão logo a gente poder implantar aí mais esse serviço, que vai ajudar bastante, né, na varredura aí do Aedes aegypti. Esse foco recente foi de mosquito da dengue, né? Isso. Foi localizado aonde? Na BR. Na BR? Aqui próximo, aqui na BR. A nossa equipe já está lá, nossos agentes de endemia já estão lá. Esse é o 8º foco só esse ano. Lembrando que no ano passado a gente teve 5 durante todo o ano. Esse ano, nós estamos aí na metade do ano e nós já tivemos 8 focos. Né? Jaguaruna, se comparado aos outros municípios, a gente tem feito estamos tendo uma boa resposta. Temos municípios aqui como Tubarão, por exemplo, que já tem casos ectópicos, né, de pessoas que contraem dengue no município. Não chegamos a esse ponto ainda. Né? Então, municípios aí que estão numa batalha ferrenha e a gente está conseguindo ter uma boa resposta no município. Na BR foi mais para Costa Lagoa ou Morro Azul? Isso, aqui perto da Costa da Lagoa. Aqui. Lagoa. Nossa equipe já está lá, já está trabalhando. Porque como é que funciona? Porque depois identifica... A gente faz uma varredura. Como é que funciona? Nós temos armadilhas em pontos estratégicos em todo o município. Nós temos quase 1000 armadilhas aí em todo o município. E semanalmente essas armadilhas são vistoriadas. Uma vez que encontra larva na armadilha, essa larva é coletada, vai para o laboratório e o laboratório vai me dizer se é uma larva positiva ou não. Se positiva, a equipe vem e faz uma varredura de 300 metros ao redor daquela armadilha. Se encontrou larvas ali, aumenta mais 100 metros e vai aumentando enquanto não eliminar todas as larvas, a gente vai aumentando o território de varredura. Né? Então a nossa equipe, às vezes a gente consegue, às vezes não, na maioria das vezes a gente chama as agentes comunitárias também, aí agora elas funcionam como agente de endemia e a gente tem feito um excelente trabalho. Eu tenho muito orgulho da nossa equipe ali, só tenho que parabenizar a nossa equipe ali das vigilâncias. Mas essa questão que você coloca de estar sendo identificado no inverno traz um trabalho, uma preocupação extra também, né? Isso mesmo. Isso demonstra que o mosquito ele está criando uma resistência maior ao frio. Era uma coisa que não existia. Ele está se adaptando e isso é a evolução, é a natureza. Essa é a tendência, né, dos animais, do ser vivo se adaptar ao ambiente. O mosquito está se adaptando e a gente precisa ter uma resposta à altura, né? Certo. Michael, mudando de assunto agora para falar um pouquinho de umas reclamações que a gente tem recebido aqui na rádio, também foi pauta da sessão da Câmara de Vereadores semana passada, sobre a questão de médicos no município, algumas pessoas questionando, principalmente o médico volante, que se chama, o que fica como reserva, né? Certo. Como é que vocês estão administrando isso, essa questão dos atendimentos médicos nos postos de saúde? Tá.
Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui. Sempre que vocês precisar, que tiver que fazer qualquer esclarecimento, a gente fica à disposição. Eu não sei qual foi essa reclamação na Câmara de Vereadores, eu não acompanhei, né? Mas eu posso trazer um panorama do que está ocorrendo hoje no município. Só para a gente ter um referencial, e por favor, eu não quero aqui falar de nenhuma gestão antiga, eu só estou trazendo dados para a gente perceber o crescimento que nós tivemos na saúde durante a gestão do Laertio Henrique. Quando a gente assumiu, né, a gestão, que eu digo Laertio Henrique, existia no município 7 médicos trabalhando em ISF. Eram 7 médicos. Em 2020, existiam 7 médicos. Hoje nós temos 16. Só de SF, fora os nossos médicos especialistas. Nós temos 16 médicos. São 13 médicos contratados pelo município, mais 3 médicos de retaguarda. Os médicos de retaguarda são os médicos que cuidam da nossa extensão. Nós, por exemplo, temos médicos que dão um reforço no 06. O 06 é o nosso SF mais populoso. Então, tem dias aqui no SF que nós vamos ter 4 médicos trabalhando. São 4 médicos, 2 de manhã, 2 à tarde. Né? E, recentemente, a gente também alterou a carga horária dos médicos que trabalhavam. Eles recebiam por 40 horas e trabalhavam por 35. A gente alterou essa carga horária, né? E agora eles passam a trabalhar também 40 horas. Tudo isso acontece porque o município tem crescido, tem bastante gente procurando o município de Jaguaruna para residir, para morar, e a demanda tem aumentado muito. E com isso a gente também precisa obrigatoriamente aumentar a demanda, né, aumentar a produção dos nossos médicos, o contingente dos nossos médicos. Né? Então, se tu puder me adiantar qual foi essa reclamação, que a gente possa pontuar, né? Da Câmara de Vereadores, se não me engano, foi do Riachinho, né? E aí tem uma reclamação que a gente trouxe semana passada dos moradores. Aí quem trouxe foi o vereador licenciado, o Jailton Lima, que recebeu as reclamações dos moradores em relação ao Beija-Flor. Tá. Que estava faltando médico ali. Da falta de médico. Isso. Ali a gente é uma médica que ela, volta e meia, ela acaba faltando. E qual é o grande problema? Porque disseram assim, se tem médico volante, por que não colocou no dia que ela faltou? Se eu não me engano, acho que foi terça ou quarta-feira, né? Isso, foi terça-feira passada. Então, o que ocorre? A gente não deixa esses médicos de retaguarda ali na secretaria, sentadinho num banco, esperando trabalhar. A gente coloca eles a trabalhar, né? Então, se a gente tem um quadro completo, não tem nenhum médico faltando, a gente coloca eles atendendo uma outra unidade, dá um reforço numa outra unidade. E ocorreu que nesse dia a médica, ela acredito que apresentou um atestado, mas ela falou que não vinha naquele dia, faltando alguns minutos para começar o expediente do posto de saúde. Aí fica muito inviável, eu não consigo, chegou para trabalhar às 7 horas e avisar, não vou ir trabalhar. Então, fica inviável, eu não consigo tirar um outro médico meu e colocar ali. Não na hora. À tarde, por exemplo, já tinha médico trabalhando lá. A gente já conseguiu realocar um médico nosso nesse mesmo dia, né? Esse mesmo dia que faltou a médica de manhã, à tarde já tinha um outro médico trabalhando. Que a gente consegue realocar porque esses médicos de retaguarda, eles sempre vão estar em uma unidade atuando. Aí agora imagina, eu estou com uma unidade de saúde que está com 2 médicos. Eu tenho um médico de retaguarda ali auxiliando. E aí ele já chegou às 7 horas da manhã, já tem a lista de paciente para ele atender, né? Fica difícil pegar e tirar ele dali e colocar no outro lugar. Mas a gente já conseguiu fazer essa realocação no mesmo dia. Então ele atendeu os pacientes que tinha reservado para ele, esse nosso médico de retaguarda, né? Atendeu na parte da manhã e a parte da tarde já estava atendendo aqui sem comprometer essa outra unidade de saúde. Porque essa é a ideia que a gente tem do médico de retaguarda. Eu não posso tirar um médico de uma unidade de saúde, deixar ela descoberta e colocar aqui. A ideia do médico de retaguarda é essa. A gente conseguiu, nessa situação, realocar o médico à tarde sem comprometer outra unidade de saúde, né? Sim. No dia normal, com os 16 médicos, dá para atender a demanda. A gente sabe que saúde sempre que tiver mais é bom, mas com os 16 hoje, no dia, se não houver falta, o médico retaguarda estiver ali só para auxiliar, vocês conseguem atender a demanda? Era para atender. Era para atender. Porque isso é uma coisa que vai sempre acontecer. Tem dia que é uma paz. Só tem aqueles pacientes ali
que estão agendados. Só que tem aquele dia que, coincidentemente, numa hora aparece 3, 4, 5, 10 pessoas para atender naquela hora. E aí acaba gerando uma certa fila, né? Isso acontece bastante em emergência de hospital e também acaba acontecendo na unidade de saúde. Então, existe essa oscilação. A gente nunca vai conseguir 100% atender o paciente que chega ali 10 minutos e já é atendido. Pode acontecer de uma vez, por exemplo, o 06, que é a nossa unidade mais populosa. Esse do centro aqui da Caixa. Do centro, aqui na frente da Caixa. Isso. Pode ser que aconteça que uma tarde ali apareça 20 pessoas para ser atendido, né? Então acaba gerando uma certa fila, porque é a demanda espontânea. A gente está tentando organizar isso, deixar 70% dos atendimentos para demanda espontânea e 30% de atendimentos ali para pacientes agendados, né? Então pode acontecer de uma vez dar uma sobrecarregada, mas é uma coisa esporádica, né? É uma coisa esporádica. A gente está tentando, na medida do possível, trazer um atendimento de qualidade, porque acesso à saúde é ter um atendimento de qualidade, né? Com esse reforço dos nossos médicos nas unidades de saúde, com o programa Telesaúde, que também ajuda bastante. Então, na medida do possível, a gente está trabalhando o máximo para que o paciente possa ser atendido o mais rápido possível. Outra questão levantada na sessão da última semana foi de ampliar os atendimentos ali no Arroio Corrente, que hoje funciona como uma extensão, né? Isso é viável? É uma extensão. É uma extensão. Tem demanda também, né? Porque às vezes tem bastante demanda. Arroio Corrente tem muita gente já morando ali fixamente, né? Isso. Aí, como é que funciona? A gente tem o ESF, EAP e extensão. A extensão, ela não é autônoma. A extensão, por exemplo, do Arroio Corrente, a gente diz extensão porque ela é um braço do SF de Campo Bom. Então, qual é a ideia da extensão? É encurtar o espaço do paciente ao posto de saúde. Então, a população do Campo Bom abrange até aqui Figueirinha. Até a parte da Figueirinha aqui, parte do Arroio Corrente, é a população do Campo Bom. Então, o que a extensão faz? Aquele paciente que naquela semana precisa se deslocar até o Campo Bom, vamos supor lá da Figueirinha, precisa se deslocar até o Campo Bom, ele vai ter uma extensão no Arroio Corrente. Então, ao invés dele ir até o Campo Bom, ele vai passar no Arroio Corrente. Então, a gente tem bastante demanda ali, tanto é que a gente vai vai aumentar mais uma tarde por semana. Então, a gente está trabalhando um dia por semana ali no Arroio Corrente, nós vamos aumentar agora 1 dia e meio, onde a gente vai ter médico e enfermeiro atendendo esses pacientes. Isso é para encurtar a distância, né? Porque nós sabemos que tem paciente que às vezes não tem condição de ter um carro para sair daqui da Figueirinha e ir lá no Campo Bom, né? Então, aqui no Arroio Corrente já fica mais perto. Sim. Quando a extensão, aí vem toda a equipe, eu venho só o médico? Não. Eu não posso tirar a equipe lá do Campo Bom e colocar na extensão. O SUS não me permite. Eu tenho que ter uma equipe específica. Elas vão atender os pacientes do Campo Bom, mas é uma equipe específica. Então, no momento que o Arroio Corrente está trabalhando, eu tenho um médico e um enfermeiro ali, e no mesmo tempo, lá no Campo Bom, também tem um médico e enfermeiro. Eu não posso tirar uma equipe de lá para manter extensão. Isso eu não posso fazer. Nas extensões, às vezes, aí é quando os volantes são escalados. Isso, nós temos, por exemplo, dessa equipe de retaguarda, a doutora Maria Eduarda começou com a gente faz pouco tempo e ela é uma das nossas médicas de retaguarda que ela cuida das nossas extensões, né? Então, hoje, por exemplo, ela está no torneiro. Hoje é dia de torneiro, ela está lá na extensão do torneiro, que é uma extensão do olho d'água, o torneiro. Então, agora eu tenho a enfermeira e o médico trabalhando no olho d'água e ao mesmo tempo lá na comunidade do torneiro eu tenho um enfermeiro e um médico também atendendo. O Bica vai participar também, daí eu vou pedir para te botar o fone que daí você consegue ouvir ele. Ainda sobre as questões trazidas pelo vereador licenciado Jailton, ele colocou ali aqui no posto do Beija-Flor um cilindro e um gás no mesmo espaço. Ele colocou como uma denúncia ali de que seria uma irregularidade. Vocês verificaram isso? Já. Nós já tínhamos verificado isso. O bombeiro nos informou isso, né? O bombeiro já tinha nos informado e quando a gente recebeu essa notificação, prontamente já passamos para a nossa equipe, para a equipe estar resolvendo lá esse problema, né? Hoje,
estruturalmente falando, é o nosso SF mais vulnerável. Hoje, a nossa equipe de gestão da saúde está concentrada em construir uma nova unidade, né? Tem sido, eu tenho falado isso várias vezes, nós temos, por exemplo, no município, SFs que funcionam bem, que parece que nem existe, porque a gente não ouve reclamação. Por exemplo, Olho d'Água é uma unidade que ela praticamente toca sozinho, mas temos outros SFs que apresentam esses desafios, né? E o SF do Beija-Flor é um deles. Por quê? Porque eu tenho uma população grande lá, tem uma comunidade grande e, ao mesmo tempo, eu tenho uma estrutura que não responde ao tamanho da comunidade. Então, além da comunidade do Beija-Flor, abrange outros bairros? Existem alguns bairros adjacentes, parte aqui do centro também é atendido lá, né? Algumas partes adjacentes aqui são atendidas lá. Então a gente está trabalhando para aumentar sim aquela estrutura. E aí, como é um local alugado, a gente não consegue estar investindo ali naquele local alugado, né? Não adianta estar gastando ali naquele local, nem é da prefeitura. Então a gente está concentrando para construir a unidade nova do Beija-Flor. Só para deixar claro, então, a questão ali do gás e do cilindro foi resolvida. Já está sendo resolvida, está sendo resolvida. Até saindo daqui, vou ligar lá para a minha equipe lá para ver se já foi resolvida. Mas isso aí já tinha chegado para nós, né? Certo. De você estar trabalhando para uma futura unidade própria, isso está em projeto? Está ainda só na ideia? Como é que está esse trabalho? Não, eu acredito que já está bem encaminhado. A gente já tem o lote. Inclusive, há alguns meses atrás eu fiz uma reunião lá com a comunidade, mostrei lá o projeto. A gente já tem o projeto pronto já da unidade, já temos o lote desafetado, tudo preparado, temos já um recurso na conta, né? Só que a gente não tem o valor total. E hoje é o seguinte, para mim abrir uma licitação eu preciso ter na conta todo o dinheiro empenhado, né? Não dá para mim fazer por partes. Eu vou licitar e conforme vai entrando dinheiro eu vou construindo. As leis de licitação não permitem isso. Eu preciso ter feito uma tomada de preço, né, para ter um valor referencial. O valor referencial da unidade de saúde é 1.300.000. Um valor hipotético aqui. Eu preciso ter esse recurso na conta empenhado para poder abrir um processo licitatório. E é por isso que a gente ainda não abriu esse processo, que eu ainda não consegui juntar todo esse dinheiro, mas a gente está trabalhando já para isso. Eu acredito, estou com fé, né? Não estou dizendo aqui que eu vou conseguir, mas estamos comprometidos. Eu acredito que até o final do ano a gente consiga. Certo. Miga, você também quer participar? Seja bem-vindo aí, o Maicon está ouvindo. Quero sim, um abraço pro Maicon, obrigado Maicon pela visita, sempre bom essa importância que tu tens dado pra gente, toda vez que a gente chama ou precisa, tu mesmo em viagem nos atende, conversa conosco, então por isso te agradeço aí pela atenção. Também agora tá mais fácil, né, Maicon? Antes tinha defesa civil, agora tá só a saúde, agora ficou facinho pra ti, né? Isso, só a saúde. Ficou fácil e não ficou, né? Porque a gente largou a defesa civil, acabou pegando a CIR, que é a Coordenação Regional de Saúde aqui, mais essa do Conares, mas assim, a gente tá aí para trabalhar. Mas tu ficou capaz de estar maior ainda, né? Foi. Não, eu tô brincando porque eu costumo dizer sempre que falo assim com os secretários de saúde e de educação, saúde e educação são prefeituras à parte, são uma estrutura gigante, né? Uma movimentação enorme, tanto de volume de colaboradores, de tarefas, quanto de volume financeiro também. Tudo gira muito e precisa muita atenção. Sobre isso, o vereador Preto, quando esteve aí conosco, como já foi secretário da Saúde, ele usou algumas expressões mais técnicas de que, reclamando de que essa questão do pessoal, da médica aí, que de repente não está indo, ou dos que estão faltando, da enfermagem, ele disse que está havendo uma sobrecarga dos funcionários por falta de funcionários, e ele usou algumas expressões de tipo de contratação que seriam fáceis de resolver, que não seria necessário aguardar tanto tempo, que daria para se resolver isso com mais facilidade. Não sei se tu chegou a acompanhar a entrevista ou se tu chegou a ter algum contato com ele para de repente essa explicação técnica que ele fala, aliás, desculpa, chegar para ti com mais clareza de que tipo de contratação ele se refere, se é possível exercer aí na Secretaria de Saúde algo mais rápido, mais ágil para suprir essa necessidade. Eu cheguei a acompanhar, eu estava em viagem e acompanhei por cima, não consegui dar a atenção necessária ali na matéria, né, mas eu acompanhei alguma coisa. E assim, esse vereador, ele nunca vai falar bem de mim. Isso não vai acontecer.
usa boa parte do tempo dele para criticar a Secretaria de Saúde, criticar o secretário, é o modo dele de operar. Eu não costumo criticar pessoas, eu costumo trazer solução, mas esse vereador, vocês nunca vão ver ele falando bem de mim. O dia que esse vereador vir me elogiar e falar bem de mim é porque eu cedi aos assédios dele, né? Nós temos visões de gestão divergentes ao máximo, ele pensa de uma maneira, eu penso de outra, não critico a parte dele, mas ele tem usado bastante tempo, ele tem bastante tempo para isso, né? Para tentar, para sempre me criticar. Eu não vejo isso com maus olhos, eu gosto disso, isso me ajuda a comprovar que a minha gestão está indo num bom caminho, porque com todo o esforço que ele tem para criticar a pasta, para me criticar, não consegue trazer nada concreto, nada plausível, né? Com relação aos contratos, existem no município, e isso não é só na Secretaria de Saúde, é em todo o município, né? As modalidades de contratação. A ideal é concurso público. O município de Jaguaruna não está conseguindo fazer o concurso público porque em 2015, se eu não me engano, um concurso público foi anulado. E as pessoas recorreram a esse concurso público que foi anulado e isso ainda está na justiça. E enquanto não sai o veredito final, o município não consegue fazer um concurso público. Isso traz grande prejuízo para a gente, né? E também a gente não pode deixar de considerar as pessoas que perderam o seu concurso público, porque foram 70 pessoas exoneradas, né? E por causa de 70 famílias deixaram de ter o seu emprego. E por conta disso, a gente não consegue hoje fazer um concurso público. Então, a outra modalidade de contratação é o processo seletivo. O processo seletivo, ele ocorre com um edital de contratação, ele tem validade para 2 anos. Então, é feita uma prova, o candidato vai fazer uma prova, vai ter ali a sua classificação nesse edital do processo seletivo. E aí, conforme vai surgindo a vaga, vai sendo chamado esses trabalhadores, né? E é preciso, o nosso RH, o nosso setor de RH, ele precisa seguir o que diz no estatuto. Então, o que diz no estatuto? Quando chama alguém do processo seletivo, ele tem 48 horas para se apresentar e ele tem 30 dias para dizer se quer ou não. Ele pode segurar, é um direito dele, ele tem até 30 dias para dizer se ele quer a vaga ou declina da vaga. Isso eu já conversei com o pessoal do RH, se a gente conseguiria agilizar isso, eles disseram, Michael, é o edital, a gente só segue o edital. Seriam 32 dias com essas 48 horas? Não, contando 30 dias com essas 48 horas. Mas daí nesses 48 horas iniciais ele se manifesta o quê, por exemplo? Ele se manifesta que ele tem interesse na vaga. Uhum. Mas ele tem o direito no edital de esperar até 30 dias para pegar a vaga. Para assumir mesmo. Ah, tá. Isso aí ele disse, quero a vaga, mas aí, por exemplo, tem período só de sair. Só posso pegar daqui a 30 dias. Eu quero a vaga, eu preciso da vaga, mas eu só posso pegar, eu quero pegar no 30º dia. E ele tem o direito. Isso não é só na saúde, esse edital é para todo o município de Jaguaruna. Né? Então, o que acontece? Quando a gente começa a chamar esses funcionários, ele tem esse prazo, e às vezes leva ali 20 dias, 15 dias. Quando ele não quer, a gente chama o próximo. O que aconteceu no Beija-Flor? Como é um processo seletivo mais antigo, a gente esgotou a primeira chamada. Então, vamos supor que eu tenho uma lista lá de 30 enfermeiros. Eu cheguei no 30º. Né? Esse processo seletivo, a lista, já é de 2 anos já. 2 anos. Então, a maioria das pessoas ali já estão empregadas, né? Aqueles que esperaram 2 anos já estão empregados. Aí, o que diz o edital? Depois que eu encerro a primeira chamada, eu faço a segunda chamada. Eu volto lá no primeiro e vou chamando do primeiro de novo, né? Só excluindo aqueles que já trabalharam, mas aqueles que foram chamados e não aceitaram, eles são chamados de novo e mais uma vez precisa esperar até 30 dias. A gente liga
né? A gente liga para esse funcionário e diz, olha, a gente tem um pouco de pressa, se tu puder decidir rápido se vai querer ou não, né? E depois, quando esgota a segunda chamada, aí vai para a chamada pública. A chamada pública é um novo chamado aí não precisa ser aquelas pessoas do processo seletivo ali. São outras pessoas que vão apresentar o currículo e tal, e aí fazer todo esse trâmite de novo. Quando entra para a chamada pública, é obrigado por lei só 15 dias ficar publicado o edital. Tem que ficar publicado aquele edital por 15 dias. Depois de 15 dias tem mais 30 dias para entregar a documentação. Então veja, é assim que funciona o processo seletivo, o edital do processo seletivo no município. Então veja que ele é bem burocrático. É diferente de uma empresa particular que eu chamo, faço uma entrevista, gostei de ti, vou te contratar. Aqui é um pouco mais difícil, em Jaguaruna. O que seria o certo? Concurso público. Então, já existe uma conversa já entre o Ministério Público e a Secretaria Municipal, a Prefeitura de Jaguaruna, que assim que sair o veredito final desse concurso público que foi anulado, tão logo a Prefeitura vai abrir um concurso público no município, né? E aí o concurso público fica mais fácil por quê? Porque quando a gente contrata, aí é contratado por tempo indeterminado. O processo seletivo, ele é no máximo 2 anos. Pode ser o melhor funcionário que for, um funcionário exemplo, é só 2 anos. Deu 2 anos, ele tem que sair. Então isso faz ter um giro de funcionários muito grande na secretaria, né? E toda a burocratização, né? A nossa equipe, eu quero deixar bem claro aqui, que eu falei no meu áudio na semana passada que o nosso problema era o RH. Eu não falei que o nosso problema era o setor de RH. Quando eu falei que o problema era o RH, o nosso recurso humano ali, que estava deficiente mesmo, estava faltando ali uma enfermeira que eu não conseguia ter contratado ainda, né? A nossa equipe, o setor de RH, eles trabalham muito bem. A Adriana, eu digo para ela sempre, Adriana, o dia que eu abrir uma empresa, eu vou te contratar. Porque a Adriana, ela é uma excelente funcionária ali no RH, né? Tem que lidar com essas burocracias. Isso, né? É bem burocrático. Assim que eu entrei no serviço público, isso me frustrou bastante. Porque quando a gente acha que vai demorar, demora um pouco mais. Michael, te agradecer a tua atenção. A gente já estourou bastante o nosso tempo aqui, já é 10:01. Mas te agradecer a tua atenção, teus esclarecimentos aí sempre muito importantes para a gente. E está sempre aberto também o espaço para futuros esclarecimentos e também para trazer notícia boa aí para o pessoal. Fico à disposição sempre que vocês precisarem. Muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, Bica, que está aí nos ouvindo, muito obrigado aí pela oportunidade e fico à disposição sempre que precisar. Gratidão pela confiança, né, Michael? A gente sabe que tu não é de te expor muito assim e responder como tu te colocou à disposição, né, nessas questões mais ácidas, mas te colocando sempre com muita educação. Te agradeço, Michael. Obrigado pela confiança. Conta conosco. O espaço está sempre aberto também. Obrigado.